Então é muito interessante. Bom, e hoje a gente tem entrevista importante. Governador do Amapá. O governador do Amapá, o Clécio Lins, né? Lins. O Clécio Lins, que vai conversar com a gente. Por que a gente vai conversar com o Clécio Lins? Porque o Amapá está à espera... Clécio Luiz, perdão. Luiz, perdão. Perdão, que vergonha. Clécio Luiz está à espera do quê? O governador e o Amapá inteiro e o Brasil à espera de uma resposta. A gente quer que comece a produzir petróleo na margem equatorial. É inacreditável. A gente tem a Guiana do lado, que tem a mesma população do Amapá. A Guiana tem a mesma população do Amapá. É 800 mil habitantes. E você tem um Amapá pobre e uma Guiana enriquecendo. Se a Guiana vai distribuir renda direito, não vai, isso é outra questão. Mas o dinheiro está entrando. O PIB da Guiana em 2018, ano anterior ao início da produção de petróleo, era de 3,6 bilhões de dólares. E o PIB de 2023, 2024, não cheguei a ver o último número consolidado, 17, quase 5 vezes mais o PIB. O PIB per capita da Guiana já é o mais alto da América Latina. Passou o Uruguai. Outro dia eu fiz uma comparação do Brasil com o Uruguai, porque o Uruguai é historicamente bem sucedido comparado ao Brasil. Mas a Guiana tem muitos desafios sociais, muita concentração de renda, é um problema, é uma pobreza, mas agora o dinheiro está entrando numa velocidade 5 vezes maior do que entrava antes. O PIB quase que quintuplicou. Então você vê o que está acontecendo lá, obras de infraestrutura, um monte de coisa que está acontecendo que o Amapá precisa. O Amapá, só 7% das famílias moram em casa com rede de esgoto. Você consegue imaginar um número desse? Você consegue imaginar que para cada pessoa que trabalha lá tem 2 pessoas que dependem do Bolsa Família? É razoável um negócio desse? E a gente deixar assim, nessa velocidade, passos de cágado? Porque o pessoal do meio ambiente fica demorando. Mas a gente teve uma novidade essa semana. Houve um passo do setor do meio ambiente e o governador Clécio Luiz vai poder nos contar o que ele espera, cronograma e o que pode mudar no estado do Amapá. Então, 1 hora e pouco, né? 1h05. 1h05, horário da Débora Alfano, horário de Brasília? Horário do Amapá. Horário do Amapá. A gente vai conversar com o governador do Amapá. É importante para o Brasil entender, né? A gente não acompanha o Amapá com interesse, mas eu tenho absoluta certeza que começando a produção, vou te falar, o Amapá não é que vai entrar no mapa, ele já está no mapa, mas ele vai entrar no centro das discussões com investimento. Vai acontecer com o Amapá e vai acontecer com a região norte o que aconteceu com o centro-oeste com o agro. Vai acontecer, pode ter certeza, pode escrever. O agro mudou o centro-oeste, o petróleo vai mudar a região norte com o epicentro no Amapá. Eu fico na torcida, porque essas pessoas precisam aquilo que o resto do Brasil pode ter, que é acesso, educação, saúde, estrutura, dinheiro, para não ficar nesse grau de dependência que não é honesto. Ainda mais tendo a riqueza lá embaixo, que a gente pode jogar para cima. Eu acho que é muito importante. Saiu uma notícia que eu queria destacar, que são mudanças na projeção para o crescimento econômico de 2025, discreto, aumento discreto, mas é aumento, poderia ser redução discreta, e tem um aumento ainda que discreto, que é legal, que é importante, notícia boa. 3 motivos: safra, mercado de trabalho e crédito em expansão. Empréstimo consignado bombando, então você tem mais atividade econômica, aumento de PIB discreto. Mercado de trabalho, desemprego em baixa, média salarial aumentando, também isso produz um resultado. E a super safra? A super safra é um negócio inacreditável, né? Super safra, assim, para você ter uma ideia, quando eu tinha 10 anos de idade, que é mais ou menos quando foi criada a Embrapa, quando eu tinha 10 anos de idade, era criança, eu ouvia: o Brasil tem que produzir como se produz na Califórnia, o Brasil tem que se produzir grãos como se produz não sei aonde, não é possível que a gente não consiga produzir. Naquele ano, 74, 73, o Brasil produzia 1.700.000 toneladas de soja. 1.700.000 toneladas de soja. Esse ano nós vamos produzir 168 milhões de toneladas de soja. Olha isso! O Brasil
produzia, quando eu tinha 10 anos, toda a safra brasileira dava 16 milhões de toneladas. Toda a safra brasileira. A safra agora vai dar 330 e tantos milhões de toneladas. É um negócio inacreditável. E assim, você compara com qualquer ano. Pega o último ano do governo Bolsonaro, não tem nada a ver com o Bolsonaro nem com o Lula, tá? Pega o último ano do governo Bolsonaro só porque é para você ter uma referência mental, 2022. A gente teve uma safra de 260 e poucos milhões de toneladas. Nós vamos para uma safra de 330. Olha isso! E posso te dizer, quando a gente for fazer novas comparações, a gente vai falar, pega o terceiro ano do governo Lula, agora pega o terceiro ano desse atual governo, que pode ser do Lula ou de outro qualquer. Você vai ver que nós estamos beirando 380, 360 milhões de toneladas. Estaremos. Né? Uma coisa absurda, produtividade incrível, genética extraordinária, trabalho muito importante com irrigação, com tecnologia, com maquinário, enfim, assim, é o país a ser não batido, mas a ser seguido. Então, super safra, mercado de trabalho e crédito de expansão. Só notícia importante, boa, positiva. E que o governo vai festejar, e que a gente tem que festejar também. Agora, e aqui é que eu queria fazer um alerta, né? Quando a gente olha para esses assuntos, super safra, mercado de trabalho, crédito de expansão, a gente está falando de um lado conjuntural. Estamos assim. Nós já tivemos momentos em que a safra piorou e podemos ter um momento em que a safra piora. Depois vai melhorar lá na frente, pode ter certeza. Mas pode ter um ano ou outro aqui com um regime de chuva que não é tão adequado. O mercado internacional pode atrapalhar, podemos ter um problema qualquer. Os Estados Unidos enfrentaram queda em safra, a gente pode ter, aí tem uma geada, tem a chuva, né? Enfim. Isso falando de safra. Mercado de trabalho também, salário também, você pode ter um outro problema. O que a gente tem como um desafio? E eu sempre bato nessa tecla, e eu quero voltar a falar disso rapidamente. Nós temos que ter os fatores estruturais para a gente poder crescer. Crescer de maneira sólida, consistente, sem medo, sem ficar festejando um dado pontual aqui e ali. Então, estabilidade econômica. Inflação sob controle. A inflação tem que baixar. Uma política fiscal e monetária responsáveis. Isso a gente tem que atingir. Política fiscal a gente não atingiu. Responsável, não atingiu. A gente precisa ter dinheiro para fazer investimento em infraestrutura, porque do contrário, imagina, você tem uma super safra. Outro dia o Felipe Peixoto, repórter do Jornal da Band, veio aqui para nos contar do investimento forte da China num porto no Peru, e aí a gente não tem estrada, não tem ferrovia, e aí? Ah, que legal, pode escoar mais rápido, pode diminuir não sei quantas horas o tempo para mandar os grãos para o Oriente, mas se a gente não consegue mandar para lá porque não tem dinheiro para infraestrutura, nós vamos ter um colapso, como os portos estão colapsados, porque a gente vai produzindo, estamos festejando a safra, e aí? Vai ficar tudo no caminhão, os caminhões vão enfileirar. Nós temos um problema físico, o Brasil não vai dobrar de área. Nós temos uma área, não adianta a gente dobrar, não vamos fazer uma estrada de 9 pistas, não dá. Não dá para dobrar o calado do Porto Santos, não dá para triplicar o tamanho do Porto Santos, não tem como fazer essas coisas. Então, temos que fazer investimento em infraestrutura. Inovação e pesquisa. Temos que apostar mais. E não é só, eu não estou falando de agro não, porque aqui a gente entrega, mas de uma forma geral, para o Brasil poder ter um diferencial. Temos que fazer investimento em capital humano. A educação e qualidade, é o combate às EAD, é o combate às fraudes nessas faculdades picaretas que a gente tem. Não tem sentido ter 1.800 faculdades de direito, não tem sentido a gente ficar investindo tanto em certos segmentos quando a gente precisa de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Os países mais avançados do mundo estão nessa linha. Favorecer programas de desenvolvimento para quem vai estudar isso. Você vai estudar matemática pura, eu vou cuidar de você. Você vai estudar engenharia, eu vou cuidar de você. Você vai estudar tecnologia, eu vou cuidar de você. Ah, mas eu quero fazer sociologia, você cuida de você. Ah, eu quero fazer jornalismo, você cuida de você. Ah, mas não é importante? É muito importante, mas a gente tem que investir em certas áreas e não em outras.
O governo faz essas escolhas. Por que o governo, quando faz o Minha Casa Minha Vida, não começou pela alta renda? Por que ele não faz esse apartamento de alta renda? Porque ele faz escolhas. Então a gente tem que ver onde é que estão as nossas carências. A gente tem uma carência forte em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Temos que fazer esse investimento em capital humano, principalmente nessas áreas. Temos que investir cada vez mais e continuar a brigar e bater na história de instituições sólidas, governo estável, sistema legal eficiente. Nós temos problemas aqui, temos que olhar para isso com muito carinho, para a gente construir um ambiente institucional mais adequado. E com isso, aí a gente começa a pensar em criar as condições permanentes. E aí sim, depender da conjuntura. Podendo aumentar a produtividade, coisa que a gente tem dificuldade, porque não tem capital humano, porque não tem infra, porque não tem inovação e pesquisa. Então, é nesse mundo que a gente tem que navegar. Temos que festejar os ganhos conjunturais, mas a gente tem que olhar para esses desafios estruturais que são essenciais. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.